Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar as nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, tá? Vamos falar de um episódio duplo hoje, que é o 26º episódio da segunda temporada, né? 26º e último episódio da segunda temporada, e o primeiro episódio da terceira temporada, tá? Que é intitulado, né, Sobrevivência, né? Esse episódio duplo, tá? Esse episódio ele é bem interessante, tá? Ele tá fechando um arco, né? O arco dos Kazons Strings e da Seska contra a Voyager, né? Que nessas duas primeiras temporadas, né? Eles são antagonistas à altura da Voyager, né? A meu ver, né? Tem pessoas que não gostam muito desse arco, mas eu particularmente gosto muito. E eu acho até que ele foi encerrado de uma forma muito abrupta. Ele poderia ter sido um pouco mais explorado na terceira temporada, principalmente a personagem da Seska, né? Apesar da Mata Hackett, né, ter vamos dizer assim, um overacting ali, ser um pouco canastrona, coisa e tal, né? Mas eu acho que foi um arco que funcionou muito bem e ele poderia ter sido mais bem aproveitado, tá? Mas vamos falar assim por alto do episódio, do plot do episódio, né? Porque são dois episódios, né? Tem muita coisa para se falar, né? E o texto está lá na Batata Espacial para vocês lerem, né? Com o episódio mais detalhado. Aqui eu vou dar só uma pincelada por alto, né? O que acontece? A Voyager recebe um pedido de socorro, né, de uma nave Kazon String, né, que é a Seska, né, dizendo que o Madkulo vai matar o filho dela, né? O filho dela com Chakotay finalmente nasceu, né? Mas aí o Madkulo descobriu, né, que o filho não era dele e era do Chakotay, então ele estava querendo matar a Seska, querendo matar a criança, né? E ela manda esse sinal de socorro, né, para Voyager, né, no caso, né? É claro que todo mundo ficou muito ressabiado, né? Que a Seska é altamente ardilosa, né? Todos nós sabemos disso, né? E aí, o Chakotay, né, que era a parte mais interessada, ele queria ir sozinho, não queria botar a nave em risco, né, mas aí a Janeway falou que não ia botar o Chakotay sozinho nessa, né. Eles se cercaram de uma série de precauções, né, para não cair numa armadilha, né, sempre estavam ali com o desconfiômetro totalmente ligado, né, para poder ir numa missão dessas, né. E aí, né, eles vão, né, ao resgate da Seska, né? E no final das contas, né, para abreviar um pouco aqui o primeiro episódio, né, os Kazons acabaram sendo mais inteligentes, eles conseguem tomar a Voyager, né? E eles abandonam a tripulação da Voyager, né, num planeta sem recursos tecnológicos nenhum, né? E num planeta altamente inóspito, né? Então o primeiro episódio ele acaba mais ou menos dentro dessa coisa aí. Outra coisa que é interessante da gente falar também, né, é que aquele personagem, que é aquele betazoide psicopata que a gente viu no 16º episódio da segunda temporada intitulado Elo, né, o Suder, né, que inclusive é interpretado pelo Brad Dourif, né, que é um excelente ator, né, ele trabalhou na época do Ragtime, ele trabalhou naquela versão de Duna de 1984, né. O Brad Dourif, ele tá lá fazendo as suas meditações com Spock, ele está finalmente controlando a sua ânsia de matar, né? E ele quer inclusive, né, ajudar, né, ser útil, né, vamos dizer assim, para a Enterprise. Ele está trabalhando um pouquinho de engenharia genética com plantas para poder aprimorar, né, os alimentos, né, poder aprimorar, vamos dizer assim, as plantas para poder servir como alimentação, né. E aí ele vai mostrar o experimento dele para a Janeway, né. A Janeway diz que vai depois dar uma resposta a ele quer uma resposta imediatamente, né. Aí ele volta a ficar meio agressivo de novo, né. Então a gente vê que aquela psicopatia dele ainda não está totalmente curada, né? Mas aí no final das contas, quando o episódio acaba, o que acontece? Só ficam duas pessoas, né, da tripulação na nave, né? Vai ficar o doutor, né, que ele é o holograma médico de emergência, né? Ele se desliga, né, para se religar em 12 horas, né, para se esconder, né? E o Suder, que estava preso também nos aposentos dele, ele acaba também sendo libertado por uma explosão, né? Vai ter um Kazon lá que vai se servir como uma espécie de homem-bomba, né, para sabotar a Voyager, né, no caso, né? E aí ele acaba sendo liberado dentro da Voyager. Só fica o Doutor, né, e o Suder dentro da Voyager. Já o Pérez, né, ele vai fugir com uma nave auxiliar enquanto os Kazons estão atacando a Voyager para pedir ajuda aos Talaxianos, né, no caso, tá? Então tá montado aí, né,
todo o esquema para o segundo episódio. Você vai ter a história A, né, que é a tripulação da Voyager tentando sobreviver nesse planeta altamente inóspito, né, que vai ter inclusive uma civilização nativa que está ali meio que no paleolítico da pré-história ali, né, no caso, né, um planeta que tem muitos perigos, né, e aí a tripulação da Voyager vai aprender a sobreviver nisso, né, eles inclusive vão se deparar com um monstro que vive numa caverna, né, e aí o CGI, né, da época, né, de 1995, 1996, né, já está totalmente datado, né, para os dias de hoje, né, no caso, né, mas a gente vai levando essa história, né, é uma história que foi mais bem trabalhada, né, no segundo episódio, né, mas a história essa seria a história A, né? Mas a história B ela teria que ter sido mais trabalhada porque ela foi muito mais interessante do que a história A. Eu achava que a história B deveria ter sido vista com mais carinho. O que seria essa história B? É a associação do Doutor com o Suder, né? Para poder sabotar a Voyager, né? Para poder permitir que o Pérez, né, com os Talaxianos pudessem atacar a Voyager, né, no caso, né. E aí, nessa associação do Suder com o Doutor, né, no caso, né, o Suder, né, obviamente, né, ele está numa situação em que ele vai ter que voltar a matar. E ele estava justamente querendo purgar, né, esse instinto homicida dele, né. Então, quando ele mata um Kazon, entendeu? Ele sente uma dor física muito forte, né. E aí, né, o ator que interpretou, né, o Brad Dourif, né, que interpretou, né, o Suder, ele fez um trabalho sensacional, né? No final das contas, a sequência dos eventos, né, o Suder acaba morrendo, né? E aí foi um outro desperdício aí. Além do arco, né, dos Kazons, né, e da Seska, que eu achava que poderia ter sido mais aproveitado, né? E de você também ter tido a morte da Seska, né, no final do episódio também, que foi uma morte muito da besta, né, foi uma morte mesmo ali, bem mais com uma conveniência de roteiro para você encerrar aquele arco ali no final da temporada mesmo, né. Essa morte do Suder também foi uma morte que a gente tem que lamentar bastante, né. Esses dois personagens, né, a Seska, né, que é interpretada pela Martha Hackett, que fez uma interpretação mais overacting, mais canastrona, mas era uma personagem interessante, né? Por quê? Porque a Seska era a personagem que sacaneava a Voyager, né? Sacaneava muito Chakotay, né? Sacaneava muito a tripulação da Voyager, né? E ela tinha conhecimento da tripulação da Voyager, ela era uma Almaqui, né? Que se junta com os Kazons Nistrins, né? E ela faz os Kazons Nistrins se tornarem muito perigosos para a Voyager por causa disso, né? Pelo conhecimento que ela tinha da tripulação da Voyager, da nave, essa coisa toda, né? Então, quer dizer, foi lamentável, né, ver a Seska morrer daquela forma tão idiota, né? Eu achava que ela merecia um fim mais apoteótico, um fim mais bem trabalhado, e isso poderia ter sido feito em mais alguns episódios ao longo da terceira temporada, né? Você poderia prolongar, né, por mais uma temporada, né, essa querela entre a Voyager e os Kazons Nistrins e a Seska, né? Então isso já foi uma coisa a se lamentar. A segunda coisa a se lamentar foi essa morte também muito prematura do Suder, a meu ver. O Suder ele poderia ter sido mais bem aproveitado, ele poderia ter voltado lá para o confinamento dele, para a prisão, ele poderia ter desenvolvido essa engenharia genética lá para ajudar na Voyager, ele poderia ter episódios que trabalhassem, entendeu, a personalidade dele, essa luta dele reconquistar a confiança da tripulação, essa coisa toda, essa interação que existia entre ele e o Tuvok, que também foi muito boa, entendeu? E aí simplesmente você acaba com o personagem, você acaba com esses dois personagens nesse episódio e você perde uma oportunidade muito boa de você escrever boas histórias para a terceira temporada, né? Que foi uma coisa que foi uma pena muito grande, né? Mas aí no final das contas, né, a Voyager finalmente, né, consegue, né, novamente, né, ela consegue derrotar os Kazons Nistrins, né, o Doutor e o Suder, eles acabam sabotando, né, a Voyager, né, para evitar os ataques dos Talaxianos, né, inclusive quando os Talaxianos vão usar os phasers, eles provocam uma sobrecarga na Voyager que vai inclusive provocar a morte da Seska, né, só da Seska, né, dos outros Kazons Nistrins, do Masculo, ninguém morre, nem o neném morre, só a Seska morre, entendeu? Isso que é um negócio meio complicado. E outra coisa também, né? Esse puritanismo, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, né, esse puritanismo americano vai fazer também, né, com que o doutor descubra, né,
que o bebê da Seska não era filho do Chakotay, né? No final das contas, né, ele vai fazer um exame de DNA mais detalhado do neném lá e vai descobrir que o filho era dela com o Majkulu mesmo, né, no caso, né, para tirar qualquer culpabilidade, né, do Chakotay em cima das costas dele, para que o Chakotay não tivesse que voltar atrás dessa criança e atrás dessa criança, entendeu? E aí você, né, dá favas contadas nesse arco mesmo, né? Eu acho que foi uma pena muito grande isso ter sido feito, né? Mas é isso, gente. É um episódio interessante, né? É um episódio que tem dois personagens muito bons, né? E que poderiam ter sido mais bem aproveitados. O de se lamentar é isso, tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto dos 2 capítulos, é um texto só para os dois episódios, tá? Perdão. Tá lá na Batata Espacial, assim como esse vídeo também, que vai ser para os 2 episódios, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.